Existia numa região uma cidade chamada Nínive. Essa cidade era pecaminosa, era idólatra, era uma cidade rebelde. Então um dia Deus chamou o seu profeta Jonas e disse: vai até aquela cidade, porque a sua malícia subiu até mim. E o Senhor estava prestes a destruir aquele povo. Por quê? Porque eles se renderam totalmente aos seus prazeres, às suas vontades, aos seus pecados e não queriam retornar-se a Deus. Mas Jonas, ele temeu. Ele sabia que aquele povo era mau. Ele sabia que o povo era rebelde, que não queria ouvir a pregação. Porém, ele tentou fugir. Ele tentou se esconder de Deus, que tudo vê. E o que aconteceu é que ele pegou um navio para ir para outro lugar. E quando ele estava dentro do barco, Deus permitiu que uma grande tempestade afugentasse o seu barco. E ele pediu para que o atirassem para fora, porque ele sabia que Deus estava mandando aquela tempestade por causa da sua desobediência. E então assim o fizeram, e quando ele caiu no mar, Deus mandou um grande peixe que o engoliu. Então quando ele passou ali 3 dias e 3 noites em choro, em pranto, em escuridão, ele descreve o seu processo como um processo semelhante à morte. E ele ali clamou a Deus pedindo misericórdia para que o Senhor tirasse dali, que assim ele iria fazer a vontade de Deus, iria pregar aonde Deus tinha mandado. E assim Deus o fez, mas ele fez o peixe levar Jonas até o seu endereço. E quando chegou lá, o peixe vomitou Jonas. E Jonas foi, pregou para todo aquele povo e converteram-se, arrependeram-se, humilharam-se dos seus pecados perante o Senhor e Deus revogou a sentença que havia determinado para eles, porque já havia uma sentença pré-determinada para acontecer, que eles seriam exterminados por causa da sua malícia e por causa da sua maldade. E então, por eles darem ouvidos às palavras que o Senhor havia falado através do profeta e se arrependeram dos seus pecados, Deus assim tirou aquele jugo que havia sobre eles. Deus assim removeu aquela sentença de destruição que iria existir sobre aquela nação. E a palavra que o Senhor colocou no meu coração para dizer é que muitas vezes nós agimos como o profeta Jonas, tentando fugir da vontade de Deus, tentando fugir da palavra de Deus. E às vezes Deus permite experiências de quase morte. Experiência essa que você se sente engolido vivo, que você se sente que não vai resistir, que não vai para frente, que não vai dar certo. Deus, ele às vezes pode permitir essa situação para mostrar para você que quem manda é Ele, que quem tem poder é Ele, e da sua vida, quem tem o controle é Deus. E da minha vida, quem tem o controle é Deus. E existem 2 tipos de pessoas. O primeiro é para as pessoas que já conhecem a palavra, pessoas que já andam na doutrina do Senhor, e Deus dá uma ordem: vá e faça desse jeito, vá e fale. E a pessoa às vezes tem medo. As pessoas dizem: não vão aceitar, não vão ouvir, não vão entender. Porém, quando Deus dá uma ordem, Ele quer que a gente obedeça. E tem também o outro tipo de pessoa, é a pessoa incrédula. Pessoa que Deus diz: eu quero você na minha presença, eu quero você fazendo a minha vontade, eu não quero você desse jeito, eu não quero você no mundo, não quero você nas drogas, no álcool, na bebida, mas eu quero você na minha presença. E aí essa pessoa resiste e diz: não, eu vou fazer a minha vontade,
eu vou fazer do meu jeito, eu vou viver a minha vida. E aí Deus diz, pois você vai ver que quem controla os seus passos sou eu. E quem tem o controle de todos os seus dias escritos também sou eu. E assim Deus, Ele mostra que quem nos controla, que quem move os nossos dias, os acontecimentos, tanto bens quanto mal, é a mão de Deus. Então, se você hoje se encontra como Jonas, tentando fugir da palavra, tentando fugir da direção, tentando fugir e desobedecer à ordem de Deus, não tente se esconder, não tente escapar, porque o Senhor vai ao teu encontro. E assim como Ele fez com Jonas, Ele pode permitir com você para te colocar no centro da vontade dEle e fazer você andar em retidão e em obediência à sua palavra.